Bom, nessa segunda etapa, então, eu vou passar a palavra, como é de praxe, para o professor externo, embora todo mundo é externo hoje, né? É um pouco diferente, mas eu gostaria de passar a palavra para a professora Paula, da Unesp de Bauru, e agradecer novamente a disponibilidade, as colaborações desde do exame de qualificação e a presença aqui novamente com a gente. Obrigada, Paula, e a palavra está com você. Eu vou desligar o meu microfone, tá? E aí vocês combinem entre vocês, fiquem à vontade. Obrigada, Dani. Então, eu começo agradecendo o convite da Dani, agradecendo o convite do Estevam. Eu acho que já teve uma interrupção aqui, sinto muito, mas já teve ali a abertura da porta. Mas, de qualquer forma, então, agradeço vocês, né, pelo convite, fico muito feliz. Esse tema, para mim, é um tema que me inspira bastante, então é gostoso de ler, é gostoso de pensar sobre o assunto, então acho que vocês também contribuem com a minha reflexão, né, eu pensar um pouquinho sobre a educação física escolar, mais especificamente porque a gente trabalha com desenvolvimento motor, né, então pensar onde é que estão essas crianças, como que essas crianças estão sendo, como o desenvolvimento dessas crianças está acontecendo. Então, gostaria de agradecer. Esse tipo de defesa não é novo, né? Esse tipo de situação não é nova, né? Várias vezes a gente tem que lançar a mão da gente fazer tudo virtualmente, só que eu acho que o sentimento um pouco está diferente, né? Porque o sentimento é do não poder nos encontrar. Então, isso também está sendo bastante novo. Então, Estevam, se sinta abraçado, se sinta parabenizado, tá? E eu vou dar as minhas contribuições agora, né, aquilo que eu observei no trabalho, e espero que ajudem vocês também com possíveis publicações e outros trabalhos que possam surgir. Então, acho que eu vou passando alguns itens, né? Estevão, e eu não sei se você concorda, mas eu prefiro, eu não sei, Dani, o que outras bancas estão fazendo, né? Se a gente pode fazer aquele jeito da conversa. Então, eu faço as perguntas, o Estevam responde, e assim a gente vai estabelecendo uma conversa. Pode sim, Paula, normal, tá bom? Fica à vontade. Tá bom. Então, Estevam, eu já tenho aqui no seu resumo, né? Na verdade, o resumo, então, é a porta de entrada no nosso trabalho, então é importante que tudo esteja muito claro ali no resumo. Então, duas coisas só rapidinhas que eu tenho para perguntar, que daí eu não vi referência lá no seu trabalho. Aliás, uma eu vi a referência do seu trabalho, eu só quero confirmar. E a outra eu não vi, né? Então, eu queria que você me falasse, aqui no seu resumo, quando você fala, né, que esse estudo, não, na parte da introdução, que você fala que algumas escolas, algumas instituições optam e contam com professores especialistas licenciados em educação física, e outros optam por professores de referência da turma. Aí você colocou em sua grande maioria, né, em sua maioria, graduados em pedagogia. Quais outras graduações que essas pessoas têm, Estevam, que não seja pedagogia? Estevam? Estevam, o seu microfone está desativado. Estevam? Agora, estão me ouvindo? Sim. Então tá. Então, Paula, a outra graduação que os professores poderiam ter é a formação de magistério, que aí, na verdade, pelo que eu sei, eles terminam o ensino médio, eles fazem mais um período de estudos, e aí eles já sairiam prontos para dar a aula para o professor, serem alfabetizadores, no caso, né? E aí, a grande maioria hoje já é formada em pedagogia, mas ainda existe professores que têm a formação só do magistério. Certo, era mais uma dúvida, né? Porque, pelo que me parece, eu não tenho certeza, mas pelo que me parece, a maioria dos professores já tem que ter ensino superior, né? Então, ser graduado
em algum curso de ensino superior, mas tudo bem, era só para entender que outra formação que eles poderiam ter, né? Fiquei imaginando, será que eles são psicólogos? Será que eles são, o que eles são, né? Que está ali trabalhando na escola e pode estar trabalhando com as turmas. Mas Eu, tudo bem. eu, é assim, na entrevista com a professora, eu até questiono ela, né? Como que foi essa formação dela? Aí ela fala que ela fez o magistério, e aí depois a prefeitura ofertou que eles fizessem a pedagogia, e aí quem fizesse essa pedagogia ia ter uma melhora salarial, e aí ela fez a pedagogia. Aqui no município de Araraquara também teve essa mesma experiência, e eu sei de professor, grande maioria optou em fazer o magistério, ou, perdão, a pedagogia, mas eu conheço gente que só ficou com o magistério e está lecionando ainda. Eu imagino, pelo que você falou, e também é o que eu sei, atualmente você só tem que ter a pedagogia. Eu penso eu que agora é uma lei, né? Tá, não, é porque como está lá no seu resumo, né, e você coloca que em sua grande maioria são graduados em pedagogia, aí eu fiquei imaginando se poderia haver uma outra graduação, e não sei se isso deveria estar ali no, Ah, tá. no resumo, né, porque Você acha assim, que... me dá a entender de que tem outras formações, isso na verdade foi mais uma pergunta, né, você vê, o seu resumo estava lendo, a introdução tá boa, mas me prendi nesse pedaço, né? Então eu fiquei imaginando se haveria outros. Aí sim eu ficaria um pouco mais preocupada, né? Se haveriam Ah, sim. outras pessoas que não da pedagogia ou da própria área ministrando aulas de educação física. Mas é só É, um ponto, né? Que para pensar. Eu só uma curiosidade que eu tive. E com eu acho que relação perdão. Acho que depois no texto a gente pode deixar mais claro, né, isso aí, tipo, porque em sua maioria dá mesmo a entender que pode ser, por exemplo, uma outra formação. Sim, então, é mais para pensar um pouquinho, porque lá no texto, você também faz uma referência igual a essa, mas também não explica muito, né? Era mais, assim, uma curiosidade que eu tinha. Outro ponto que eu queria chamar a atenção, essa nomenclatura professor de referência é uma nomenclatura já utilizada. Assim, o que eu quero dizer é assim, porque eu já vi outros tipos de referências para professores que não de educação física, ministrando aulas de educação física. Mas eu vi que você tirou esse daqui no corpo do texto, eu vi que tem uma referência com relação a isso, né? Uma citação, eu quero dizer. Sim, Ele é chamado quando, assim mesmo. quando a gente, então, no nosso trabalho a gente optou por falar professor de referência. Poderia ser também professor unidocente, professor regular. E aí o referência a gente usou porque lá no parecer nacional ele está falando assim que estabelece o ensino de educação física e arte pelo professor de referência da turma, que no caso é aquele sujeito que fica o dia inteiro com a criança, o dia inteiro não, né? O turno inteiro com a criança. Aí a professora da sala. A Certo, professora, não, entendi. Era mais no sentido de colocar similar aos outros estudos. Então, eu já estou um pouco mais atrasada, né? Sei lá, uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, a gente chamava mais generalista. Mas agora, então, tem um nome específico para ele, e eu acho que é interessante porque você fez uma citação, né? Então, você está chamando, todo mundo sabe o que é um professor de referência. Eu acho que tem que deixar assim mesmo, era só também para chamar atenção para esse ponto. Bom, tá. o resumo, então, eu acho que está adequado, né? Eu só tenho esses dois pontos de curiosidade que eu coloquei, e agora, com relação ao seu trabalho, eu vou colocando pontualmente, né? Eu vou descendo aqui nas minhas anotações, e aí eu vou colocando pontualmente. Tá. Então, assim, como eu disse, esse tipo de tema, ele me inspira muito, eu gosto muito de ler, né, a literatura sobre isso, e eu fui bastante atualizada nessa sua revisão de literatura aqui, né? O que eu acho bastante positivo. Então, aqui na página, só para chamar a atenção, aqui na página 8, quando você fala das pessoas, né, que você coloca pensando nessa problemática, que você começou a refletir sobre a importância do aprendizado das habilidades motoras, quando você olha as dificuldades que as pessoas têm no futuro, né, não quando criança ainda você citou alguma coisa que elas podem sofrer bullying, então falta de habilidade pode levar a outras questões, né, mais sociais, afetivas, mas também aquele fato da pessoa que quer praticar atividade física e não tem condições,
né? E aí a gente leva para alguma coisa pessoal. Puxa vida, queria jogar aquele negócio, mas hoje, adulta, eu não tenho essas habilidades, né? O que será que provocou isso lá na minha infância? Como que eu poderia mudar isso e a realidade de outras pessoas não serem iguais? E foi tão interessante que esses foram os meus questionamentos, né? Então, eu me formei questionando isso. E eu queria muito dar aula nessa faixa etária questionando exatamente isso, né? Como eu posso contribuir com essas pessoas? De um fundo pessoal meu, né? Gostaria muito de praticar alguns esportes, mas não tenho habilidades nenhuma. E agora, então, piorou mais, porque agora eu já estou no processo de envelhecimento, e aí, né, a coisa fica pior ainda. Então, acho que é muito fundamental pessoas, né, como você, que está dentro da área, que está junto dessas crianças, pensar, terem esses tipos de pensamento, né? Então, já gostei bastante na sua reflexão, na sua justificativa. Aí, com relação lá à introdução, aqui na página 10, você já coloca o seu questionamento, né? Como é que poderia haver a contribuição do professor de educação física no ensino infantil, né? Sabendo que, infelizmente, a gente não, sei lá, em 1996, quando você apontou aqui, né, que houveram mudanças, bastante mudanças com relação à lei, né, e outras coisas, então a gente talvez não tenha sabido mostrar o nosso papel, e agora a gente está tentando, junto aqui, né, resultados do seu trabalho, está tentando resgatar o nosso papel fundamental dentro da escola. Então, acho que isso é uma parte importante, né, o quanto que o professor ele pode estar influenciando positivo e negativamente, né, positivo e negativamente, o desenvolvimento de um ser, né, e se o professor de referência teria aquela competência para fazer isso, e se mesmo os nossos professores de educação física estão com a formação e a base que eles têm, mas se eles estão aplicando esse conhecimento e está acontecendo isso também, né, então acho que está bem justificado o seu trabalho, sua introdução está bem clara, né, o seu objetivo também está bem claro, e está colocando aqui a relevância do seu trabalho. Aí eu vou falar alguma coisa a mais agora, seguindo aqui a sua escrita, né, a sua redação. Quando eu chego na revisão de literatura, você me deu uma aula de história, né, a respeito de como é que surgiu essa educação infantil. Certo? Então, você falou ali do trabalho escravo, de como que as mulheres começaram a se inserir no mercado de trabalho, como que que no Brasil, o que aconteceu, tal. Mas a minha questão, sabe, olhando o seu trabalho, eu não sei se seria assim, de relevância para o seu tema, colocar, por exemplo, quando você começa aqui o capítulo 3.1, esse primeiro, segundo, terceiro parágrafo, eu acredito, a página 12, por exemplo, né? Eu até coloquei, ó, na página 13, a partir do... É importante ressaltar que até a década de 1980, o termo pré-escolar... Então, eu acredito que a sua revisão nesse tema tinha que começar a partir daqui. Você poderia até fazer um parágrafo anterior falando sobre todo esse aspecto histórico. Eu gostei muito de ler, mas eu acho que foge um pouco, né, quando você está falando do trabalho como todo, foge um pouco da sua temática. Né? Então, eu acredito que as pessoas têm que ter conhecimento do que está escrito anteriormente, mas eu acho que podia ser num parágrafo e um resumo. Qual é a parte fundamental que você quer chamar a atenção da história? E aí entrar no tema do seu trabalho, que é essa parte aqui, a partir desse parágrafo aqui, é importante ressaltar. Então, eu acho que aí, eu pensei comigo, aí começou, né, o fundamental daquilo que você queria colocar para nós, tá? Tá, até coloquei aqui, ó, no final da página 13, você coloca esse referencial curricular nacional na educação infantil, e essa parte em que você cita, né, Brasil, 1998, eu acho que é uma parte que aquela parte histórica que você falou, ela dá suporte para isso, mas ela necessita ser um pouco mais resumida,
tá? Porque senão, na hora que eu comecei a ler, eu comecei a criar alguma expectativa histórica, né, de alguma coisa que você ia investigar. E mesmo, né, sabendo anteriormente que tem a ver com o desenvolvimento motor, com a educação física dentro da escola. Então, acho que só é isso, que você deveria resumir um pouco essa parte inicial quando você fala da parte histórica da educação física escolar, da educação infantil, tá bom? Certo. Deixa eu ver o que mais aqui, eu fiz umas caixinhas. Aí eu acho que você faz um apanhado bastante importante com relação a essa visão maturacionista, essa visão interacionista, e você vai ver que eu vou chamar, e como que essa visão maturacionista é bastante enraizada hoje entre nós, né? Ela continua, e eu vou te mostrar que lá na sua discussão, você teve uma ideia maturacionista, mesmo eu entendendo que você está aí, né, e a sua orientadora também, a gente defende alguma coisa mais interacionista, entendendo essa condição histórica também dos estudos em desenvolvimento motor, né? A gente vem acompanhando isso muito bem. E eu acho que é importante você dar essa noção para as pessoas, né? Qual que era a visão anterior, principalmente na educação infantil, né, nos primeiros 10 anos de vida, né, que são os principais, vamos dizer assim, né, as principais mudanças, não os principais, mas as principais mudanças, as mais drásticas que ocorrem. E aí eu olho aqui e vejo que você fez esse bom papel, né, falou dessa visão maturacionista, falou da visão interacionista. E aí você vem falando sobre as habilidades, a importância das habilidades, e uma justificativa que você coloca aqui na página 17, que é o Begerotti e colegas, que eles indicaram, né, que a falta de habilidades ou com baixo desempenho em habilidades, eles levariam essas crianças a sofrer os bullying. E aí eu fiquei imaginando que o que isso pode reverter na vida dela, tanto em termos dela ser um indivíduo sedentário ou um indivíduo que depois vai buscar uma atividade física, vai buscar ser mais ativo, e o quanto que isso influencia, porque as pessoas às vezes não dão a certa importância que tem que ter, né? Que é quando você tem as habilidades necessárias para exercer as funções que você deseja, né? Então, eu acho que essa parte foi bastante interessante. Pode falar. Não, é só uma reflexão pelo que você falou. Agora eu estou trabalhando eu saí do infantil, né, e aí eu atribuí aula no fundamental, e aí eu tenho turmas de 9º ano. E aí eu vejo que tem muito aluno que não participa, justamente por causa desse medo de ser, sei lá, de ser observado e mediante essa observação dos outros alunos, ele sei lá, sofrer bullying, falarem que ele não sabe. E aí cabe ao professor, né, ir mediando, pensar em várias estratégias para que o jogo seja inclusivo para todo mundo e que ele participe, mas assim, o ideal seria que todo mundo tivesse a proficiência motor igual, né, para o jogo fluir e ele não se preocupar com isso de, vão estar me olhando ou não, enfim. E eu acho que o mais importante de tudo isso é que quando o professor, e aí ele está inserido lá na escola, que é no ensino fundamental, se a gente for seguir aquele modelo teórico da Clark, do próprio Gallagher, o que a gente tem nesse momento da vida deles? A gente já tem que estar buscando atividades ou habilidades especializadas, né? Então, assim, muitos não trazem isso, né? E a gente teria aquele período sensível para estar desenvolvendo isso, e esse período é mais anterior, então é mais ali na educação infantil. Não que isso não possa acontecer, mas a contribuição que vem do ensino infantil, da educação infantil, é enorme, né? Então, assim, agora que você, então, vendo essa realidade, agora, então, que é mais importante o seu trabalho estar explicitado para todo mundo, né? Está publicado, está mostrando, né, a importância do professor de educação física nessa faixa etária. Então, acho que isso, sim, é muito valoroso, é muito importante, tá? Agora aqui, ó, eu já vou entrar aqui na parte então eu quero parabenizar, a sua revisão de literatura está muito boa, eu vi que na sua apresentação você chamou atenção para uma frase, até na hora que eu estava lendo aqui, eu até
destaquei para mim, né, que eu gostei bastante. Eu não lembrava que a Clark, em 2007, tinha colocado essa frase, né, que da mesma forma que tem que ter a alfabetização, né, das outras disciplinas, também nós temos que ter uma alfabetização dos nossos movimentos. E eu acho que isso, sim, né, valoriza um pouco do nosso trabalho. Então, aqui entrando agora na parte dos métodos, aqui quando eu estou nos participantes, né, você mostrou uma tabela aqui que você tem, né, você não viu diferenças nas medidas antropométricas e idade das crianças entre as duas escolas, né, dos seus dois grupos, mas uma dúvida que me surgiu, em que momento que foi feita essa medição? Foi no pré? Não, foi no pós. Foi no pós, tá. Isso. Porque aí a pergunta que vem né, se você tivesse medido nas duas etapas, tanto no pré quanto no pós, você teria alguma medida de mudança em crescimento. Sim. Que eu acho que é uma medida importante também quando a gente fala em aquisição de habilidades motoras, desempenho motor, né? Então, você teria medidas aí. Pode ser que você não tivesse nenhuma diferença, que houvesse, então, um crescimento homogêneo, né? Sim. Mas você poderia ter tido diferenças entre os grupos, porque a gente vê algumas diferenças ali, que é facilmente explicada por outros motivos, né, no seu trabalho, mas a gente vê umas diferenças entre o grupo do professor de referência e do grupo do professor especialista. Então, era só uma dúvida, né, que aqui, então, eu acho que tem que deixar claro que essa medição aqui foi feita no pós. Tá. Tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Aí, acho que você comentou um pouquinho, mas eu queria que você falasse brevemente por que você escolheu aquelas tarefas para o controle postural. Essas 4 condições. Foi por orientação da orientadora. Não pode responder isso, Sistema. Mas... Você vê alguma relevância, né, nessas 4 condições? O que você acha que essas 4 condições poderiam te dizer? Então, vamos lá. Então, são 2 perguntas. O que essas 4 condições poderiam te dizer em relação à atuação do professor especialista e do de referência e como que isso ia se mostrar, como que isso está relacionado às habilidades motoras? Então, né? Olha, você me diz que é importante avaliar o controle postural porque ele faz parte das habilidades motoras. Aí você me coloca 4 tarefas que vão te indicar como é que está a estabilidade postural dessas crianças. E aí eu estou te perguntando por que a escolha dessas aqui. Tá. Então, as tarefas, pelo que eu entendo, elas vão, a demanda sensorial que o aluno tem vai mudando. Então, a gente foi dificultando a tarefa para o sujeito. E aí a ideia era conseguir colher todas as informações, tipo, desde uma tarefa simples até uma tarefa difícil, né, que seria com a base reduzida e o olho fechado. E aí, pensando que a literatura trouxe lá que para a aquisição de habilidades motoras é importante controle postural, eu acho que seria importante a gente medir o controle postural dos alunos nas diferentes tarefas, desde uma tarefa simples até uma tarefa difícil. Acho que eu consigo. Tá, e depois não me deixa esquecer, que eu não fiz essa anotação, mas me veio agora na mente, né, que vocês não fizeram nenhum tipo de correlação, né, entre os scores que vocês obtiveram, a idade motora, ou tudo que vocês têm em relação às habilidades motoras e as medidas de controle postural. Nós chegamos a fazer isso em um trabalho que nós desenvolvemos aqui em Bauru, e a gente achou coisas interessantes, né? E aí depois eu posso conversar com a Dani, a gente pode conversar, mas eu acho que vocês têm umas medidas bastante interessantes também, né? Porque vocês analisaram, o nosso intuito não foi ver professor especialista com professor de referência, foi ver só a relação existente entre as habilidades motoras e as medidas de controle postural. Só que agora vocês têm uma questão a mais. Então, é mostrar se essa correlação ela é diferente para aquele professor que trabalha, né, que é especialista em trabalhar com as habilidades motoras e outro que não. Então, mas que eu acho que seria muito interessante se vocês fizessem análise de correlação
né, uma regressão linear aí, ó, o que está influenciando mais, né, nessas medidas de controle postural. E aí eu vou falar o porquê daqui a pouquinho. Bom, mas vamos falar dos seus resultados aqui, daquilo que você mostrou. Vamos para a figura 1. Então, se você puder colocar o seu trabalho lá na figura 1, uma pergunta que eu tenho, porque eu já vi vários trabalhos, né, envolvendo as habilidades motoras, controle postural, e aí em poucos estudos, pelo menos, né, os mais antigos eu estou falando, eu vi a apresentação dos dados em forma de box plot, né, qual que foi o intuito? E eu gostei bastante, viu? Eu gostei bastante. E aí, mas qual foi o seu intuito de mostrar os dados dessa maneira? Né? Então, mostrar a média, a mediana, máximo e mínimo, porque você não discute os outros resultados, né, descritivos, né, você coloca mais em termos, eu acho que as análises foram feitas em média, né, média de desvio padrão. Sim, média de... Então, e aí, o que você quis mostrar quando você coloca todos esses valores aqui nesses gráficos? Então, quando a Dani passou o gráfico e falou, ela falou e foi clara, falou, ó, esse gráfico é legal a gente usar, por quê? Porque a gente consegue ver e medir tudo isso, mediana, desvio padrão, e aí as hastes simbolizando a máxima que foi obtida e a mínima. Então, eu acho que a ideia de trazer, mesmo a gente não tendo discutido todos esses dados, era apresentar, né? E aí, tanto que a legenda vem e vai falar o máximo, o mínimo, né, nas hastes, o desvio padrão, a mediana, enfim, a gente talvez tivesse que se debruçar em todos as informações, mas o gráfico serviu para, pelo menos, apresentar dentro do trabalho os resultados obtidos. Eu gostei bastante, eu gostei da sua legenda, né, porque eu acho que uma pessoa que não tem o hábito, né, de usar esses tipos de gráfico, eu achei super interessante, eu achei que deu para explorar mais os dados. Mas é no sentido disso daí, você mostrou um gráfico muito interessante, mas você não usou nenhuma dessas medidas na discussão. Porque quando você foi dizendo, olha, teve diferença disso, não daquilo, novamente, ó, você usou a média, que é só aquela cruzinha que está no meio ali. Mas olha quantas outras informações você poderia ter obtido, né? Falado um pouquinho na discussão, né? Para meio que fortalecer a sua discussão. Sim. Mas tudo bem, então, assim, novamente, isso tudo são só, vamos dizer assim, observações que eu fiz que, porventura, possam ajudar vocês depois nas publicações, né? Porque, enfim, o trabalho tá bom, né? A discussão foi feita, né? As informações, os resultados estão ótimos. É mais uma função assim, olha, eu criei expectativa com um gráfico desse, né? Que fosse trazer outras informações para mim. Né? Mas vai ficar para o artigo, né? Para você acompanhar os outros episódios. Exatamente, olha, é tão gostoso, Estevão, que eu quero usar nas minhas aulas. Exatamente isso que eu quero que vocês entendam, né? Que é bom para dar suporte para os alunos, mostrando, olha, aqui isso aqui foi bom, isso aqui não foi bom. Veja bem, se vocês não atuarem direitinho, olha o que vai resultar, que é o outro professor. Né, que é o professor, algumas das medidas, né, que você mostrou aqui. Mas, enfim, é mais o sentido mesmo de utilizar a informação. E aí eu vejo que na hora do seu resultado, eu gostei muito, você já de cara já vem dizendo assim, olha o score bruto total, né, e a gente vê uma diferença já clara aqui, na hora que a gente olha as habilidades motoras das crianças com o professor especialista, que elas se destacam, né, que elas têm realmente uma melhora em termos gerais, né, de habilidades motoras, quando elas têm aulas, né, durante aí, acho que foram 8 meses, né? Sim. Eu lembro, 8 meses. Na verdade, o intervalo de teste foi de 8 meses, mas as aulas já estavam sendo ministradas desde fevereiro. Tá, então um ano, quase. Isso, é que a gente conseguiu fazer, a gente entrega os formulários lá, a autorização demorou para voltar, enfim. Mas as aulas já estavam sendo aplicadas. Tá certo. Bom,
Aí, depois, mais para frente, os outros dois gráficos, aí vai ficando cada vez mais interessante, que daí você mostra o score bruto locomotor e a idade motora, né? E o que me chamou a atenção aqui, por isso que eu digo dos gráficos e das coisas, né, que foram utilizadas e das informações que vocês me forneceram, né, pelos gráficos, é que eu me notei que no pré, o grupo de crianças do professor especialista, veja, tudo bem que você tem crianças aqui com um nível mais baixo, mas você tem crianças consideravelmente, um grande número de crianças com idade motora superior à própria idade, né? Inclusive na média, né? Embora elas estão distribuídas aqui. Então, acho que isso era uma coisa também que me chamou a atenção, né? O fato delas já serem diferentes. Aí me chamou a atenção no sentido de que eu não vi no trabalho aqui, por quanto tempo essas crianças tiveram aulas com o professor especialista. Aqui já de cara eu consigo ver a diferença, né? Mas quando eu olho para o padrão locomotor, tem várias coisas embutidas aqui, né? Mas claramente um grupo está diferente do outro, né? Tanto no pré quanto no pós. Sim. Você ia falar alguma coisa? Eu quero. É que a gente conversando, né, eu e a orientadora, ela falou, a gente, né, viu esse resultado. E aí, nas nossas conversas, a Dani falando, e muito provavelmente isso, embora a gente não trouxe no texto, e depois a Dani falou que seria importante a gente colocar, e acho que a gente vai colocar, que o grupo do professor especialista, eles têm aula desde do CI, que é quando a criança tem 2 anos e 4 meses. Então, desde o CI, tem um professor especialista ministrando a aula. Nessa escola em específico, eu estava há 2 anos, mas anterior a mim, tinha uma outra professora também que deu aula de educação física estruturada para a turma que realizou os testes. Então, quer dizer, talvez essa diferença grande já tenha partido daí, porque há muito tempo eles estão tendo essa prática estruturada. E aí muito provavelmente vai colocar isso no trabalho, porque a gente já até se questionou se a escola teria essa informação de há quanto tempo os alunos estão matriculados na escola, e aí a gente vai conseguir ver há quanto tempo o grupo de alunos faz as aulas. Certo. Certo. Mas daí eu venho aqui para os seus gráficos de controle do objeto. Então, mais interessante do que aqueles dados que você mostrou do padrão locomotor é quando você mostra aqui do controle do objeto. E realmente este resultado consegue demonstrar melhor o papel do especialista dentro da educação infantil. Por quê? Porque a gente vê aqui, ó, entre o pré do grupo especialista e do grupo de referência, eles estão praticamente similares, tanto, né, no caso do score bruto, quanto na idade equivalente, embora a gente tenha os máximos e os mínimos. E aí a gente tem essa diferença no pós do grupo especialista. Então, assim, isso sim, né, que foi que vocês chamaram a atenção lá na discussão, mas eu achei que chamaram pouca atenção para isso. Né? Por quê? Porque aqui demonstra. Então, se porventura alguém poderia dizer, olha, a criança corre, pula, salta, né, faz várias brincadeiras, né? Uma vez que nós temos um ambiente propício para fazer isso daí, mas as crianças podem não ter acesso aos materiais. E quando exige materiais, exige instrução. E quando exige instrução, precisa de alguém que saiba instruir adequadamente. Né? Não é qualquer coisa, tem que instruir adequadamente para que tenha habilidade no seu padrão maduro. E aqui o controle do objeto, ele faz esse papel, né? Medidas de controle do objeto fazem esse papel, não só em relação a diferenças culturais, quanto em relação a diferenças que você até chamou atenção aqui, né? Econômicas, né? A escola tem ou não tem esses recursos, e assim por diante, mas a gente sabe que é um fator importante, porque ele está associado a outras restrições, a materiais, né? Então, aí é bastante importante, não é só ter o material, mas saber usar o material. Bom, então, com relação aos seus resultados, né, de controle do objeto e de locomotor, eu vou dizer assim, que eu não fiquei... aliás,
Você esperava alguma coisa diferente? A minha pergunta. Né? Qual que eram suas hipóteses? Quais eram suas expectativas para esses resultados? Era encontrar o que eu encontrei mesmo. Então, você Porque pensando que, né, eu tô lá trabalhando, pensando atividades em que todo mundo vá participar e que a gente tenta explorar o material da melhor forma, porque, né, nessa escola, graças a Deus, eu tinha o material, e aí eu sempre estava ali corrigindo os alunos, né, eu tentava ir propondo jogos para que eles fossem refinando o que a gente já tinha aprendido, então, eu esperava esse resultado, pelo menos, mas assim, poderia ter uma surpresa, né, a orientadora falava que a gente poderia encontrar algo diferente, acontece, mas ainda bem que não, né? Não sei. Não, eu concordo, né, com você, concordo muito com você, por quê? Então, assim, claro, a sua hipótese é que um professor especialista, né, teria uma atuação, né, no sentido das habilidades motoras muito melhor, né, do que o professor é, de referência. Embora, na hora que eu acho que você viu o padrão locomotor, você falou, puxa vida, né, mas não tanto no padrão locomotor. Mas aí eu vou discutir um pouco melhor esse daí. Aí, quando a gente vem para o resultado do controle postural, aí sim foi por isso que eu digo a respeito das correlações, né? Porque precisa tirar uma informação maior desses dados que vocês obtiveram. Porque, para mim, o mais interessante. Bom, também não foi surpresa para mim, né? E a gente pode ver isso na literatura, que a condição mais difícil, aquela que exigia, né, uma. Do meu sistema, que ele fosse muito mais ajustado em termos sensoriais, mecânicos, né? Era mais difícil fazer esse tipo de ajustes. Então, foram os que mostraram as maiores diferenças. Então, eu fico imaginando que quando a gente vai avaliar uma criança, ó, vocês colocaram uma base reduzida e o olho fechado. Antigamente, os estudos, eles usavam só olhos fechados, olhos abertos, acabou. Era o máximo. Né? Então, tinha uma informação sensorial da criança, e aí a gente já vai conseguir ver as diferenças. Mas veja que ao longo do desenvolvimento dela, e com tantas restrições e interações acontecendo, talvez você tenha que desafiar mais talvez não, seu estudo está mostrando, desafia mais esse sistema, não só o da criança, como qualquer outro sistema, e aí sim você vai começar a identificar as diferenças. Então, foi o que você observou aqui. Não viu na velocidade, né? Talvez, então, essas diferenças encontradas não estão relacionadas especificamente ao controle que ela faz das oscilações corporais, mas sim como ela oscila. Né? Então, por isso que talvez você não tenha achado diferenças na velocidade, mas achou diferenças na amplitude, né? Na variabilidade de oscilação. E o que me chamou a atenção foi exatamente isso. Então, você teve nas duas direções, a P e ML, e você teve, então, para base reduzida e olho fechado, certo? Sim. E o que você observou é que para o grupo de referência, houve uma redução da oscilação corporal. E para o grupo do especialista, houve um aumento da oscilação corporal para o pós-teste. Sim. Aí sim que vem aquela coisa gostosa da ciência, né? Puxa vida, como é que eu vou explicar isso daí? E aí, o interessante é exatamente isso. Eu poderia dizer assim para você, né? Na verdade, eu vou fazer o papel do advogado do diabo, né? Me basear, vamos dizer assim, em alguns estudos. Então, eu vou dizer assim para você, olha, então quer dizer que os alunos do professor de referência, eles melhoraram a oscilação corporal. Então, ele fez as crianças melhorarem a oscilação corporal, e aí elas reduziram a oscilação corporal. E o professor especialista prejudicou o controle postural delas, porque aumentou a oscilação corporal após o pós-teste. Né? Esse é um lado da história. Como você explicaria, Estevam? Então, a gente discutindo o resultado, e aí também, de novo, falo da orientadora, ela foi explicar para mim, e que eu imagino que seja o motivo de encontrar isso, que quanto mais a gente não pode ligar essa rigidez do controle postural a algo benéfico. Por quê? Se observa que o controle postural mais
vamos dizer, esse centro de pressão com maior deslocamento estaria ligado a uma maior mobilidade dos movimentos que o sujeito faz. Ou seja, aquele aluno os alunos lá da professora de referência, que eram rígidos na plataforma de força, são os alunos que provavelmente na hora de correr, vão correr todo duro, que não vão fazer toda a extensão do braço para fazer um arremesso. Enfim, ele vai... essa condição postural dele, na verdade, não está ajudando, está dificultando o movimento dele. Enquanto que o outro, embora pareça que fica igual um marinheiro no navio em cima da plataforma, ele tem um grau de liberdade maior para realizar os movimentos. E aí, se a gente for comparar, por exemplo, com o lance da própria corrida, analisando só o vídeo das corridas, a gente vê isso mais ou menos nos grupos, né? O grupo do professor especialista corre muito melhor, assim, e o outro já é mais duro, enfim. Não sei se eu consigo... Então, você tá chamando a atenção para uma coisa interessante que precisa ter na análise de vocês também, que é essa análise qualitativa. McGraw, já lá atrás, né, mesmo sendo taxada de maturacionista, ela já dizia sobre a qualidade do movimento, e não só que tipo de movimento emerge, né, se adquire, mas como que ocorre essa qualidade de movimento. Então, aí, pegar aqueles itens do TGMD, pega um deles, sei lá, rotação do tronco, né, considerada tão importante. Será que essas crianças têm essa rotação? As crianças melhores, né, do professor especialista, têm rotações melhores, que é o que você está falando, qualitativamente, o que está diferente nessas crianças? E aí, seu trabalho não apresentou essa qualitativa. Sim. Eu concordo com a sua orientadora, tá? Mas eu não vi essa discussão. Cadê essa discussão, Estevam, lá no trabalho? Porque é exatamente isso que eu estava, a expectativa que eu tinha era de uma discussão nesse sentido. Então, eu estou entendendo que você tem essa discussão, mas que você não colocou aqui no seu trabalho para a gente ler. Talvez uma sugestão, não uma sugestão, né, mas uma reflexão que eu fiz é que talvez aqui nesse grupo de referência, o que a gente observa aqui? Um fator de desenvolvimento do controle postural. Ao longo dos anos, essas crianças vão reduzindo a oscilação corporal. E isso é um fator desenvolvimental. Então, você vai ver cada vez mais oscilações menores. Veja bem, elas estão oscilando a ponto, sei lá, ponto 7 aqui, né, em média. Então, você vai ver aí crianças reduzirem cada vez mais essa oscilação com o avançar da idade. E isso faz parte do desenvolvimento do controle postural. Aí você vai me perguntar, professora, mas e o do grupo do especialista, né? Por que aumentou? Aí eu diria que isso daqui me sugere intervenção. Enquanto um me sugere desenvolvimento, esse outro, né, o do especialista, me sugere intervenção. Houve uma intervenção aqui. E isso possibilitou que as crianças apresentassem o quê? Uma exploração maior da sua estabilidade. Porque as atividades e as habilidades exigem que ocorra essa exploração. Então, tem um trabalho que foi feito pela Clark também, por uma aluna de doutorado da Clark, que ela observou o seguinte, só que ela estudou bebês, né? Nessa transição entre o sentar e o ficar em pé. E ela observou que as crianças, nos primeiros meses de vida, né, quando elas têm o sentar independente, no início, né, da aprendizagem desse sentar, elas têm uma variabilidade muito grande, elas oscilam bastante. E daí essa variabilidade ela vai diminuindo até que elas tenham o sentar muito bem independente. Só que um pouquinho antes de ocorrer a emergência do ficar em pé, eles observam novamente aumento da variabilidade. Então, veja, de novo, quando eles adquirem, existe um aumento da variabilidade de oscilação. Na hora que eles estão experientes naquela posição, reduz essa variabilidade. E essa variabilidade aumenta de novo na hora que vai haver a transição entre uma habilidade para outra. E aí a explicação que é dada, então, por eles, é que o desenvolvimento ele necessita disso, de momentos de estabilidade e de momentos de instabilidade, em que o sistema explora novamente, né, aquele corpo para poder emergir uma nova habilidade. Então, eu vejo aqui, quando eu olho do especialista, então eu não vejo um resultado ruim.
mas tem que ser explicado, certo? Por quê? Porque na literatura está colocado menor oscilação corporal, melhor estabilidade, melhor controle sobre a sua postura. Mas é lógico que isso é dependente da tarefa que você está fazendo. Mas, em geral, é melhor você ficar estável do que instável, né? Mas aqui, quando eu olho para esse resultado, eu vejo um resultado do quê? De uma intervenção. Então, as crianças já estão num nível em que elas podem ir até o seu além, né? Elas podem ir até o seu limite de estabilidade sem cair, porque eu garanto que esse resultado aqui foram crianças que ficaram em pé e não caíram, certo? Então, ou seja, elas exploraram melhor a estabilidade delas, elas podem ir mais longe, que é o que a gente observa entre adultos e idosos, quando a gente pede para eles ficarem na manutenção do controle, né, da estabilidade em pé e restrito, eles podem fazer o que eles quiserem. Então, a gente vê adultos chegando muito mais perto da borda de estabilidade do que o idoso, né, que prefere ficar mais paradinho. Aí vai dizer o quê? Que o idoso teve uma estabilidade melhor do que o adulto? Isso não é verdadeiro em termos desenvolvimentais, né? Existe processo de envelhecimento, mas existe também uma explicação para isso. E eu acho, então, que isso que você acabou de me falar, né, essa explicação que você acabou de me dar, eu acho que tem que estar lá na sua discussão, e aí eu senti um pouquinho falta disso, tá bom? Tá, a gente vai por. Tá, aí vamos mais para frente lá. Que é o que eu coloquei aqui, que você, esse resultado aqui na página 29, né? Vamos falar um pouquinho da sua discussão. Você falou que esse resultado provavelmente, né, que deu dos scores, é fruto das aulas estruturadas fornecidas pelo professor especialista durante os meses que se seguiram no pré-teste, que vai de encontro com outras pesquisas. Aí, ok, né? Então você já colocou lá em cima qual seria o resultado principal do seu estudo. Eu acho que isso ficou bastante claro. E aí, deixa eu ver o que eu comentei aqui. Aqui, aqui na página 30, você estava falando sobre os subtestes, né? E aí você colocou, contudo, quando nos debruçamos e comparamos os resultados do subteste de habilidade de controle do objeto, encontramos um avanço apenas no especialista. E eu acho que aqui vocês poderiam dar um pouquinho mais de ênfase, né? Mostrando, vocês falaram sim dos objetos, que é importante, mas eu acho que podia dar um pouquinho mais de ênfase. Por exemplo, aqui na página 31, eu queria que você me explicasse essa sentença aqui, ó. Você estava falando dos resultados de ambos os grupos com intervenção sistematizada, evoluíram lá em cima, no primeiro parágrafo, em habilidades de controle do objeto, enquanto o grupo sem intervenção manteve-se no nível do pré-teste e pós-teste. Nesse sentido, você estava falando sobre o estudo de Kellen e colegas. Aí você disse assim, nesse sentido, os resultados apontam um avanço nas habilidades à medida que essas são vivenciadas, independentemente do método pedagógico, tipo de prática empregado. Explica para mim, Estevão, não entendi. O que você quer dizer aqui? Então, esse estudo, deixa eu até pegar aqui, os professores, eles queriam avaliar só as habilidades, só as habilidades de controle de objetos. E aí, eles fizeram 3 propostas diferentes, né? Um ia receber um tipo de prática, que seria a randômica, o outro teve a prática em blocos, que acho que ele ia fragmentando o movimento, e o outro grupo só realizou pré- e pós-teste, não teve intervenção. E aí, eles concluíram que, tipo, os 2 grupos evoluíram, sendo que os 2 grupos tinham práticas pedagógicas diferentes. O grupo que não teve intervenção, o grupo que não experimentou prática nenhuma, não evoluiu. E aí, por isso que eu trouxe ele para a discussão, porque foi mais ou menos o que eu observei com a entrevista com a professora, que ela não propôs para eles atividades com os objetos, entendeu? Mas é isso. Tá. Tem uma... Fala, Estevão. Não, assim, não sei, consegui explicar bem? Eu não sei se... Conseguiu, tudo bem. Não, eu quero só que... por exemplo, essa sentença aqui, eu sugiro que seja reescrita, para melhor explicar o que o trabalho estava dizendo. A mesma coisa, esse Rodrigues e colegas.
Aí você falou sobre o estudo, e lá no final você falou que o estudo deles, né, evidenciam que as habilidades locomotoras se desenvolveram de forma mais significativa no grupo que tinha aulas com professor especialista. Isso aqui é contrário ao que você achou. Então, assim, cabe, talvez, dar uma explicada aqui, né, o que eles encontraram e por que o deles, as habilidades locomotoras, com esse professor aqui de educação física que ele trabalhou, o que ele trabalhou para ele encontrar diferenças. Né? Eu não sei exatamente. Ela era um grupo especialista e um grupo com pedagogo. E aí ele encontrou em ambas locomotoras e manipulativas, mas que o grupo, que as habilidades locomotoras se desenvolveram de forma mais significativa no grupo que tinha aulas com especialista. Então, acho que cabe demonstrar o que aconteceu. Não, Paulo, eu acho que, na verdade, o que aumentou de forma marginal, que ainda o texto cita, foi o desenvolvimento das habilidades manipulativas. Deixa eu achar esse artigo. Não, só para... Então, aqui está incorreto, é isso? Eu acho que está incorreto. Ah, tá. Está gravando isso? Não tem problema, Estevam. Acho que faz parte, a gente está numa conversa, o trabalho está muito bom, mas tem essas coisinhas que acabam passando, isso não tem problema nenhum. Mas é isso, sim. O grupo, porque eu uso isso na discussão lá na apresentação, porque eu lembro, né, que o grupo, os dois tiveram evolução lá, tanto a locomotora como a de controle de objetos, só que o grupo que tinha a aula estruturada pelo professor aumentou muito as habilidades manipulativas. Né? Então, por isso que eu trouxe ele para a discussão. E aí, no texto, acho que ficou errado, vou corrigir. Tá. Eu estou tentando procurar um lugar aqui que eu quero achar uma palavra, mas eu acho que está por aqui. É que eu marquei, mas não está onde eu marquei. Tem algum momento... Agora, então, vamos falar sobre essa questão da relação das diferenças entre o locomotor e manipulativa. Em algum momento aqui, você disse que as habilidades locomotoras, para explicar o fato de não ter tido as diferenças, você disse que as habilidades locomotoras são instintivas. Onde está isso, Estevam? Eu tentei procurar aqui, que eu acho que é importante. Você fala de fundamentação de referência? Não. Cadê? Onde está escrito isso? É que eu coloquei aqui, eu tentei procurar e não achei, mas você coloca uma parte de que as habilidades locomotoras, você coloca aqui que elas estão presentes fortemente no nosso cotidiano, nos tornando aptos a praticá-la constantemente. Então, as habilidades locomotoras seria uma condição mais simples e propícia para os alunos, uma vez que não necessite de material específico ou intervenção mediada pelo professor. Mas tem algum lugar que você colocou que essas habilidades são instintivas. E isso me chamou a atenção, né? Porque quando você fala que elas são instintivas, o que remete, Estevam? É maturacionista. Nossa, aí eu quis, né? Falei, gente, como assim? Ele não estava falando sobre interacionismo? Né? Onde que é instintivo? Onde que as coisas são instintivas, né? O que pode acontecer? E aí vamos pensar da seguinte maneira: intervenção. Olha, ele não precisa de ninguém para aprender as habilidades locomotoras. Veja bem, eu preciso de todas as restrições necessárias para aprender a andar. Eu preciso de todas as restrições necessárias para saber saltar, para saber saltar vertical, saltar horizontal. Eu preciso de vários tipos de interação entre o ambiente, o organismo e a tarefa que eu estou fazendo para aprender. Então, se você for ver ali, tem algumas habilidades locomotoras, a gente não está falando só do andar e do correr, a gente está falando de outras habilidades locomotoras, que elas só são possíveis quando eu tenho desafios, quando eu tenho o meu ambiente que necessita que eu faça alguma coisa. Então, na minha cabeça, nada é instintivo, tudo é adquirido, tudo é aprendido. Então, talvez você pudesse substituir, eu não encontrei mesmo, você me desculpa. Tá. Não, eu achei. Essa palavra que me veio na cabeça, o instintivo, ou coisas parecidas, inato, alguma coisa assim. Na discussão, nas considerações finais.
Eu acho Então eu vou chegar lá ainda, então tá bom. Mas, ou seja, isso aí é uma coisa que me incomodou um pouco, porque o seu trabalho mostra completamente o inverso, né? Mostra o quão importante é essa questão de você saber, de instruir, de ter a oportunidade. Você colocou isso, o professor, né, é o manipulador. Ele tem que dar oportunidade. Então, talvez crianças que moram em apartamento não têm tanta oportunidade para estar desenvolvendo essas habilidades locomotoras, e elas correm do jeito que você acabou de me dizer. Então, ou seja, embora elas estejam correndo e o valor bruto tenha dado similar, qual é a qualidade dessa corrida? E se ela quiser correr uma maratona? E se ela quiser correr naquela modalidade do atletismo? Ela não tem que ter eficiência nessa corrida? Então, aí eu já acho que ela não é tão inata assim, tão instintiva assim. É necessário que exista uma instrução por trás, exista uma organização dessas habilidades, né? Que nós estamos falando de habilidades aprendidas, todas aprendidas, né? Então, acho que essa não, vou parte... mudar. Então, repensar, não é nem questão de mudar, né? Conversei com a sua orientadora, mas assim, não é questão é a questão da reflexão. Afinal de contas, ou você vai entender o desenvolvimento de uma maneira dinâmica, ou você vai entender que esse desenvolvimento, ora ele é inato, ora ele é dinâmico, né? Lembrando que a maturação ela também se encontra numa visão dinâmica, né? Nessa visão dinâmica de desenvolvimento, a maturação de maneira nenhuma é descartada, e tem momentos que ela é muito importante, mas veja, ela sozinha não faz nada. Então, acho que é esse o ponto todo para a discussão. Aí, deixa eu só ver, estou terminando aqui, na página 32, você colocou assim, enquanto para as crianças do grupo referência houve um aumento dos valores de variabilidade do COP, para as crianças do grupo experiente houve uma diminuição. E é aqui que eu acho que tem que incluir essa discussão que a gente teve anteriormente agora, tá? Faltou um pouquinho, né? Eu criei expectativa de saber, eu estava esperando exatamente o que você falou, mas você não botou aqui no papel, então acho que convém botar aqui no papel, tá bom? Tá. Deixa eu ver. Tem uma parte aqui também na página 33 que você está. É o primeiro parágrafo que você está discutindo os resultados aqui relacionados ao controle postural. Aí no finalzinho você coloca, apontando que as crianças praticantes de atividade física que provavelmente se envolvem com práticas estruturadas estão mais aptas a situações mais complexas, o que resulta no melhor funcionamento do sistema de controle postural. Esse resultado indica o mesmo encontrado em nossa pesquisa. Não pode colocar essa sentença, tem que explicar aonde que esse resultado é o mesmo, né? Que resultado que você está usando para fazer essa afirmação? Então, assim, tem que explicar um pouco mais, tem que reescrever essa sentença aqui. Esse resultado indica o mesmo encontrado em nossa pesquisa. Pode falar. Tá certo. Tá. Então, é mais aquela discussão lá de falar do porquê que aumentou para um e diminuiu para o outro. Aqui agora, já nas considerações finais, então, que provavelmente é onde eu vou encontrar, aqui na página 34, você coloca, a perspectiva adotada nessa pesquisa em se olhar para as habilidades motores e controle postural dos alunos não anula as abordagens pedagógicas renovadoras que surgiram na área da educação física escolar. Não entendi. Então, o que você quis dizer com isso, né? Tem que explicar um pouquinho mais. É que quando a gente fala, se eu for apresentar um estudo para os professores que são de educação física escolar, é porque existiram várias abordagens pedagógicas, né? E aí, uma abordagem das que foi renovadoras foi a mesma desenvolvimentista. Contudo, quando se fala em abordagem desenvolvimentista, aquela abordagem que o Gutani desenvolveu, eles criou uma pecha que a aula é algo mecanicista, em que as crianças ficam em fila, em que a gente vai ficar reproduzindo gesto motor até a criança aprender. E aí eu quis deixar claro que, embora o estudo tenha esse foco de desenvolvimento motor, a gente, na nossa aula, não produz uma aula que seja mecanicista, que seja, enfim, que vise única e exclusivamente isso. A gente pensa a educação física escolar, e aí eu, já enquanto professor, como cultura corporal de movimento. Então, não basta só eu
ir lá e ensinar o movimento para a pessoa. E aí vale eu também criar nele uma discussão acerca daquele movimento. E aí, se eu for pensar nos elementos da cultura corporal, pensar também como foi construído, por que, que a gente joga assim, por que, que as mulheres jogam diferente dos homens, por que, que é explorada a imagem delas, dos homens não. E aí eu trouxe esse trechinho do trabalho para não criar um certo preconceito em relação ao que eu desenvolvi, que é o trabalho de desenvolvimento motor mesmo. Tá. Não, só, então precisa dar uma explicada ali, né? Que não foi exatamente isso que eu entendi, né? Então tem que explicar da mesma forma, né, que você explicou agora, tem que botar ali no papel, tá bom? Estou Tá. finalizando, tá, Estevam? Que eu vi que você já está com uma voz cansada já. Mas Não, olha, aqui na página 35, realmente foi onde está essa frase, né, que eu acho que tem, na minha opinião, né, depois conversa com a Dani, mas eu acho que tem que ser retirada, que é essa daqui. Desde que vocês concordem que a gente está falando sobre uma visão dinâmica de desenvolvimento. Então, assim, começa aqui, os resultados dessa pesquisa, e lá né, no decorrer, você coloca assim, corrobora com outras pesquisas na área e demonstram que essas habilidades podem se desenvolver de forma mais instintiva nos alunos, pois se referem a habilidades visuais do dia a dia das crianças que necessitam não necessitam de uma orientação específica. Aí eu já não concordo, né? Nós estamos falando sobre experiência, nós estamos falando sobre aprendizagem, nós estamos falando sobre instrução, e aonde que isso poderia estar, todos esses conceitos poderiam estar interagindo. Então, eu tiraria isso daqui, né? Não tem nada distintivo, né, nessa visão dinâmica de desenvolvimento. A única coisa instintiva, a única coisa inata que a gente tem são aqueles reflexos no início da nossa vida, né? O restante, a gente aprende tudo, a gente tem que interagir. Certo. Bom, eu acho que... e a única finalzinho, né? Que daí você coloca aqui a entrevista, você coloca nos anexos, né? A única coisa que eu senti aqui, Estevam, antes de eu falar sobre o conteúdo, falar mais sobre o visual. Eu mudaria um pouco a forma como você descreveu a entrevista. Eu vi que você transcreveu a entrevista, né? Mas, assim, eu mudaria um pouquinho. Eu quis dizer assim, ó, o seu nome está em vermelho, da professora está em azul, mas aí você não sabe exatamente, eu não sei como que dá para transcrever melhor, dá para colocar descrito. A descrição, eu acho que ficou um pouco confusa da entrevista. Talvez colocar, eu não sei como que é transcrito, né, as entrevistas, se é dessa forma ou não, mas para mim ficou confuso, inclusive para ler, porque tinha umas partes que estão sublinhadas, outras estão coloridas, então, assim, foi difícil de eu seguir a conversa, tá? Aí, a única coisa que eu senti na entrevista dela, né, que eu acho que, primeiro, né, uma entrevista a gente sabe que nem sempre reflete, certo? Exatamente o que o docente, né, o que o professor faz. Então, minha pergunta é, você observou em algum momento a aula dela? Não. Porque eu acho que isso tem uma diferença enorme. Por que eu acho isso? Porque você respondeu para ela o que ela faz. Não foi ela que respondeu. Você deu sugestões para ela, mas você faz isso, mas você faz aquilo. Então, quer dizer, porque a única coisa que ela disse é, olha, eu faço aquilo, eu tento levar a aula, mas assim, não deu exatamente para entender o que ela queria dizer, né? E você completou as frases dela. Então, você faz isso, você faz aquilo, eu marquei aqui, né? Você tem uma parte aqui e você fala assim, então quer dizer que você faz isso. E ela diz, é isso mesmo. Então, ou seja, e eu entendo que não é que ela não faz nada. Eu entendo que ela não sabia se expressar e ela estava numa forma de entrevista. Então, na hora que você está numa forma de entrevista, você tem que mostrar conhecimento. E talvez ela, 26 anos de profissão, ela poderia achar que ela não sabe que palavras que ela pode usar, quais os conceitos que as pessoas estão usando hoje, né? Porque ela põe muito mais na prática e talvez não tenha, embora eu estou vendo aqui que ela faz bastante curso de especialização, né? Está sempre tentando se atualizar.
falou do ano passado fez um, ano retrasado, quer dizer, é uma pessoa ativa na área, eu entendo isso daí, né? Mas deu para perceber que ela ficou com medo, com receio, e que você acabou meio que colocando ali para ela, né? Respondendo para ela o que ela fazia. Então, nada melhor do que quando houver esse tipo de entrevista, que você confronte a sua entrevista com a prática. Então, que você peça para ela em momentos diferentes ao longo de todo o período do pré e pós-teste, que você possa acompanhar algumas aulas, definido previamente. Então, olha, acredito que 5, 6 aulas eu consiga ter uma ideia geral dos conteúdos que ela passa. Uma por mês, uma a cada 15 dias, e aí você pudesse ver na prática o que ela realmente está fazendo, né? Porque talvez na entrevista não tenha ficado tão claro assim. Tá bom? Não, eu entendi. E acho que foi bem isso que você sintetizou. Acho que ela, durante a entrevista, foi bem em formato de bate-papo, mas eu acho que por ser entrevista, eu acho que acabou criando uma certa barreira no que ela poderia falar, assim, e aí não sei se eu agi errado ou não, mas enfim, eu acabei meio que respondendo para ela mesmo, para tentar ajudar ela a falar alguma coisa, né? Não, Mas mas enfim, acho olha, que é. são várias coisas, né? A gente tem muitos pesquisadores que utilizam a entrevista, fazem, né? Faz a transcrição das entrevistas, tá tudo correto, né? Eu não tenho tanta propriedade para falar no uso desse tipo de recurso, né? Desse método, mas é possível ser usado, né? Está bem estabelecido na literatura. Mas é esse o ponto, né? Uma entrevista no papel, uma entrevista pessoalmente, até isso que nós estamos fazendo isso agora, muda um pouco o comportamento das pessoas, né? Do que o ao vivo. Aliás, você fez entrevista ao vivo com ela, né? Não foi tempos de corona. Então, e aí, é mais nesse sentido, né? Eu estou dizendo isso porque eu também, enquanto graduação, por exemplo, participei de estudos com pesquisa, e na hora que está ali, você fica pensando, mas eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, mas e se eu falar uma besteira, o que ele vai achar? Eu sou professora, e assim, e o fato de você dizer que o objetivo do seu estudo era avaliar se o método dela era melhor do que o método de professor de educação física, ela sabia desse objetivo? A gente não foi, não, mas na verdade não era ver se era melhor ou não, né? Era levantar a informação. Mas ela sabia que eu ia colher informações também das minhas aulas e os alunos iam ser testados. Ela sabia. Sim, então, é mais nesse sentido, né? Então, é mais o sentido do que eu vou mostrar. Isso não é só com professores pedagogos, viu, Estevão? É que são os próprios professores de educação física, quando você vai na rede, você sente o receio deles de se expor, mas isso é normal, né? Principalmente aqueles que têm bastante anos de experiência. Mas tudo bem, era só fazer esses apontamentos aí para você e até né, uma próxima dica, que usa a entrevista, e no seu caso especificamente, como você está vendo questões do que foi feito, né, com essas crianças, então nada mais do que a gente usar o recurso da observação. Melhor ainda do que ela assim, só te passar o conteúdo, porque ela pode passar um conteúdo para você, mas não necessariamente desenvolver aquilo na prática. Tá? Certo. Então é importante a observação. Então, eu acho que essa foi a minha contribuição. Obrigada novamente por vocês terem me chamado. Os trabalhos da Polícia, parabenizo você e a Dani pelo trabalho. Foi muito gostoso de ler e eu acho que tem muita coisa aí para frente para vocês divulgarem. Tá bom? Obrigada, Dani. Obrigado, Paula. Obrigada, Paula, pela leitura cuidadosa do trabalho. Sempre muitas dicas que certamente a gente vai acatar, e algumas coisas que eu e o Estevão, a gente já tinha visto que tinha passado no texto, e a gente precisa mexer. Eu queria dar um informe, antes de passar a palavra para a professora Yara, que a banca do Tiago foi transferida para as 15 horas, tá? Então, como a Yara, a gente acabou se dando conta disso, a Yara está nas 3 bancas, né, das 8, das 10 e das 2, então o Osmar acabou de me ligar, por isso que eu falei um pouquinho no telefone aqui, para avisar, tá? Então, às 15 horas vai ser a banca do Tiago, com o Osmar e a Yara,
A Yara está na maratona hoje. Então, eu vou passar a palavra para a professora Yara. Yara, por favor, fica à vontade. E vou desligar o meu microfone. Olá, gente. Nem cumprimentei a Paulo, Estevão. Agradeço o convite. Desculpa aí da demora da entrada na sala, mas estamos na maratona. Mas, assim, agradeço o convite, sim, né, Estevão? Eu acho que, de um modo, assim, bem pessoal, assim, quero te dizer que você avança bastante, né, na sua pesquisa, no sentido, né, da temática. Eu acho que você traz grandes questões importantes que eu vou trazer, que eu vou ressaltar agora. Eu acho que vale a pena você repensar se não for para esse estudo, para a continuidade da importância do seu trabalho e também da importância desse programa, né, que é realmente repensar as nossas ações pedagógicas, o nosso ambiente escolar, valorizar esse lugar e valorizar os professores que estão com a gente, como que a gente pode realmente evoluir nesse caminho. Sim. E, claro, com a gente junto, né, porque a gente não estaria aqui se não tivesse vocês e tudo mais, tá? Então, eu acho, Estevão, que eu já vou te dizer, então, que você realmente amadureceu muitas coisas. Eu acho que, assim, principalmente nesse conhecimento que está muito, vamos dizer assim, muito presente em você, que muita coisa também não está aqui, como a Paula. Eu até agradeço a Paula também de ter feito várias colocações que eu já estaria levantando, e vai me ajudar bastante, porque essas questões específicas realmente, né, do trabalho específico que você focou, né, que você colocou, que você quer muito saber, né, investigar o desenvolvimento motor, eu acho que você tem que realmente tirar aquela frase, como a Paula falou, de estar sempre se justificando. Eu acho que você tem que inverter. Eu acho que é isso que eu vou tentar te ajudar aqui, assim, inverter a causa. Né? Em vez de ficar se justificando que o desenvolvimento motor é isso, aquilo, outro, realmente aprofundar, né? E trazer realmente referências para você, quando falar, você está falando, eu estou falando disso e isso é isso, né? Não ficar sempre, porque essa é uma fala de justificativa daquilo de quem não conhece. Você já está, assim, já há um tempo batalhando por isso, né? Você realiza isso. Aliás, eu quero dizer que a sua apresentação, né? Eu tinha visto a sua apresentação anteriormente, até porque eu falei, essa correria acho que é melhor eu ver antes. E realmente os seus slides, a sua apresentação, ela mostra essa evolução no seu processo, né? Como revela também muitas coisas que não estão presentes, né, nessa análise que eu diria mais qualitativa, né, que você tenta trazer, sim, no referencial bibliográfico, mas depois chega na análise. Mas eu até entendo isso, porque, claro, se o mais difícil foi realmente entrar em contato com esse processo da avaliação, né, vamos dizer assim, que é um processo novo, lidar com os equipamentos, lidar com a interpretação dos dados, né, que é um outro jeito, né, de realizar as coisas, né, e fazer essa relação, né, que é da relação das habilidades motoras com controle postural. Nossa, e quanta coisa aí a Paula mostrou que você tem a revelar ainda. Eu diria para você assim que é um caminho contínuo, né? A gente está aqui assim iniciando esse processo, mas que você já, eu acho que assim você já dá um salto grande, vamos dizer assim, do pré para o pós, da avaliação prévia. E assim, que eu já fico feliz assim, porque a gente vai poder conversar e você entender. Então, eu vou na minha fala aqui, eu vou tentar fazer 3 pontos importantes que talvez, ou 2 até, que pode, sim, ajudar um pouco nessa questão mais qualitativa, tá? Que é o que eu pretendo, porque daquele estudo lá, eu só me lembro lá dos anos atrás, mas não é meu forte, tá? Mas eu acho que tem, sim, esse descortinar reflexões e questões importantes que está na sua conduta, que é o seu tema de trabalho, né? Que é o papel do professor na educação física. Né? Eu sei que você tem objetivos específicos de investigar o desenvolvimento motor, mas o seu tema de trabalho é também o papel do professor. Né? Então, assim, você já colocou, já justificou também que você não trouxe esse foco, mas eu acho que ele veio agora, né? Nessas imagens, quando a gente vê, e a gente é curioso, a gente quer saber um pouco mais sobre
né, quem é o Estevão lá na escola, né, para além, né, dos seus dados, né, e que também você mostra aqui. Então, uma das questões que você coloca aqui, que são, né, que é essa questão do professor especialista, que aí parece assim, que é o óbvio, né? A gente já tem estudos, já mostram isso, é o óbvio, né? A gente precisa, sim, de um professor, né, nos anos iniciais. Sim, por quê? Porque a gente precisa realmente conhecer, principalmente, eu já falei isso na sua qualificação, principalmente nessa etapa, né? Em todas as outras, mas a gente não pode, né, deixar que as políticas públicas né, e quem faz isso somos nós mesmos, né? Então, acho que esse debate também, talvez essa colocação da Paula sobre a questão do histórico teu, né, que faz luz a gente pensar coisas, né? Talvez não foi para esse momento agora, nem teria fôlego para isso, mas eu acho que esse histórico todo que ela disse assim, você poderia até diminuir, porque realmente, né, traz uma menção que você vai honrar isso mais para frente, isso não vai acontecer porque nem teria condições para isso, mas você levanta a questão, né, de que a gente Sim. precisa realmente efetivar, por que na infância, né? Claro que a gente sabe pelo histórico que é muito recente essas questões todas, a gente tem total, você mostra isso para a gente lá, que você também vem escrevendo no seu texto. O texto está bem escrito, eu acho que está, né, com condições de um entendimento, a gente, né, vê que ainda a gente tem limitações, né, nesse componente obrigatório da educação física. Ele mas a gente ainda agradece muito, né, que a gente ainda não perdeu e a gente não quer perder, né, para os outros anos, né, porque a gente vem também percebendo em outras áreas, né, por exemplo, nas áreas das artes e tudo mais, como isso é vago, né, para as outras formações, né, da dança, das artes plásticas, etc. Eles têm, a educação física não, ela tem sim um lugar que ocupar, né? E essa briga também tem que vir para a infância, tá bom? Então isso é muito claro. E a gente tem aí, né, vários espaços. Eu mesma tive muitas experiências na UFSCar mesmo, né? A gente tem uma unidade de atendimento à criança e lá também não tem professor de educação física até hoje, né? E a gente tem o curso também. Mas a gente briga muito porque a gente sempre precisa, né, do professor pedagogo, do professor de sala. Então, isso fica quase que como uma perfumaria ali, né? E a gente sabe muito bem da importância, né, da linguagem do corpo, de alguém que realmente entenda essa concepção toda para atuar com esse grupo, com toda essa história. Então, você faz esse levantamento, eu acho bem importante, né, para valorizar a criança e a aquisição de novos saberes, né? Então, eu acho que, assim, com certeza, faltou, então, no seu trabalho, mostrar um pouco dessa sua, né, dessas suas, vamos dizer assim, das suas, eu ia falar gestão, né, da sua organização desse material todo, de como que você, claro que você colocou no seu slide, exatamente como está no seu slide, está no seu texto, né? E é um pouco disso que eu queria falar para você, que eu acho que é possível, quando você vai trazendo para o seu texto, né, o desenvolvimento motor na corrente dos sistemas dinâmicos, e você faz um slide bem bacana. Eu fiquei aqui, agora mesmo, pensando nisso, né? Você fala, então, a Paula acabou de falar também, mas você anunciou lá das restrições, né? Da importância das restrições, que nada mais, então, vamos dizer assim, trazendo para o campo seu pedagógico, é a mediação do professor, certo? Sim. Então, relacionando essa tríade aí, que é organismo, ambiente, tarefa. Mesmo. Fiquei pensando, Dani, eu não sei se isso ajudaria, né, nessa falta que o trabalho não trouxe, não teve foco, porque talvez eu acho que não teve tempo para isso, porque você colocou, claro, foco onde você tinha mais dificuldade, que você precisava aprender, que era uma necessidade emergente, porque era daí que você queria trazer dados que revelassem isso. É um processo, tá? E a gente entende isso. Eu fiquei pensando se talvez pudesse, lembrando também da defesa aí do Júlio, eu fiquei pensando, claro que você traz lá na sua concepção daquilo que você trabalhou nas aulas durante esse ano,
a cultura corporal de movimento. Mas sempre tem essa questão, né, que o trabalho do Júlio levanta muito bem, mas como que a gente, conteúdos são esses, exatamente, né? E como isso é efetivado, né? Como que, de fato, isso é efetivado. Então, eu acho que nessa linguagem mais, assim, dos sistemas dinâmicos, no desenvolvimento motor, que eu acho que você tem aí, né, a Jane Clark, que ela deu esse exemplo da alfabetização, né, eu acho que essa metáfora nossa que a gente precisa, e na verdade não é só uma metáfora mesmo, né? Você realmente, a criança, ela aprende a escrever e a ler porque no movimento, né, é um todo, né? Se você tiver em movimento, se você tiver tendo restrições, elementos, vivências, diferentes percepções e tudo mais, você vai conseguir compreender o teu pensamento, e por isso que cada uma tem um determinado momento, né? Não existe um único momento para todo mundo, né? Isso é uma relação que se dá nessa interação aí, né? Que é essa criança com mais experiências do movimento do corpo, é esse ambiente propício, né? E claro que todas as ações pedagógicas que eu estaria chamando de tarefas aí, né? Que vocês estão chamando que eu poderia, né? Essa tríade aí poderia estar mostrando um pouco mais para nós aquilo que, vamos dizer assim, que eu ressaltei no trabalho do Júlio. Vou pedir permissão para o Júlio, mas você também traz a referência do Ferraz, certo? Porque como ele tem o livro lá da educação infantil, né, educação, eu acho que ajudaria um pouco, né, educação física infantil, de pensar lá os conteúdos lá, que ele chama até de, vamos dizer assim, blocos de conteúdos, vamos dizer assim. E ele tem um deles que fala assim, ó, o movimento, capacidades e possibilidades que engloba as habilidades motoras básicas e o controle de objetos de locomoção e de equilíbrio, além de conceitos de movimentos, né? E ele tem, ó, além dos movimentos, né, nas diversas dimensões. Eu não sei como ele está pensando essas dimensões, mas diferentes, né, interações e relações. Porque isso, eu acho que se os dados seus mostram que você tem realmente um diferencial para aquilo que a gente está pensando lá, que nem eu falei para você que eu tenho experiência. Eu levava meus alunos, a minha disciplina, muito tempo atrás, quando a minha disciplina tinha uma carga horária mais alta, eles iam para o AC, a gente fazia uma atividade durante a disciplina, lá na unidade de atendimento à criança. E eu fiz um levantamento, eu levei para a diretora, vocês precisam de um professor de educação física. Por quê? Porque o nível, realmente, assim, de mobilidade, movimento, era muito baixo, era muito baixo. Por quê? A professora, o que ela fazia? Era o parque. Eu não estou dizendo que o parque não é legal, deixar as crianças soltas no parque. Existe uma relação interessante também, né, nessa abordagem, mas não para, né, mas para outra coisa. Agora, você não ter nenhuma mediação, quer dizer, você não ter realmente me parece um descuidado, vamos dizer assim, um descuidado grande para um momento potencial de desenvolvimento. Né? Eu acho que não tem, a gente nem tem que discutir isso, isso é real, é fato, né? A gente. Então, assim, eu estou só trazendo o Ferraz aqui para pensar assim, um pouco, poderia ser outras coisas. Ele tem um bloco 1, que vai falar de estrutura e de função, as possibilidades, ele fala muito das relações do conhecimento do corpo, respiração, batimento cardíaco, coisas assim, mais sutis, vamos dizer assim, da experiência, né, da experiência no movimento, essa mais específica das capacidades e habilidades, mas porque ele também é dessa área, né? E ele também traz jogos, brinquedos, brincadeiras, regras, alvo, perseguição, equilíbrio. Tá? Eu acho que talvez, não sei, eu pensando, não sei se é para esse momento, mas para você assim, entender que o teu trabalho tem a ver com a questão do papel do professor especialista, a gente está falando sim, a gente foi lá investigar o desenvolvimento, mas a gente tem um tema do seu trabalho, é o papel do professor, vai me trazer essa questão, mas o que aconteceu com esse professor? Você tentou fazer isso com a professora, né? Claro, trazer essa investigação, e eu concordo plenamente. Essa entrevista sua parece um questionário, sabe? Parece que, assim, uma entrevista, primeiro são as perguntas. Se você responder na pergunta, né, se você traz já uma pergunta que já é uma resposta, provavelmente ela não vai responder.
porque você já respondeu, né, essa questão, certo? Sim. Então, assim, a gente faz questões mais abertas para a gente tentar adquirir informações. E aí, nessa conversa, a gente pode, no final, ir, né, lapidando um pouco as questões. Mas você realmente trouxe que seria até uma coisa importante, é um dos outros pontos que eu achei interessante no seu trabalho, que também foi ouvir. Eu acho assim, muito relevante da sua parte, quer dizer, você poderia ter, sei lá, pedido autorização para trabalho, mas assim, você quis entender um pouco mais esse professor. Eu acho que você se esforçou bastante para isso, né? Foi uma coisa, né, bem interessante, porque, na verdade, se eu ler só os seus dados e não, né, não querer, eu acho até bem interessante você trazer, se eu fosse só ler seus dados, você falasse assim, olha, cores, números, letras, orientação espacial, ela, né, ela faz esse tipo, ela traz assim, conhecimentos, né, da sala de aula. Eu falei, olha, esse é o meu sonho, que a educação física fizesse uma interação com os outros professores e que a gente pudesse trabalhar realmente nessa convergência, né? Pensasse, olha, eu quero uma aula de educação física infantil pensando o universo. Então, esse professor na sala de aula estivesse trabalhando conhecimentos, né, dessa história, assim, né, da evolução humana, por exemplo, e a gente pudesse, lá na educação física, aprimorar isso dentro dessas abordagens, como o Ferraz está falando aqui, do movimento, né, do desenvolvimento, eu poderia falar, né, da cultura corporal, né, mas assim, quando a gente vai especificando e lapidando, né, como a gente viu lá na aula de dança, a gente tem temas para a gente ir lapidando, e a gente vai lapidando como fazer esse trabalho, assim, no momento que a gente para e fala assim, ó, meu corpo, né, vamos dizer assim, tempo e espaço no meu corpo, o que é tempo e espaço, né? Então, assim, porque isso tem a ver com controle motor também, oscilação, né? Quando a gente está com a criança pequena, o que é uma oscilação de movimento? Ela marca ritmo oscilando, né, fazendo oscilação, né? A criança, muito mais que isso, você pode ver, você pode pôr música que ela vai fazer, o joelho dela vai ficar flexionando, né? Porque é uma, né? Então, assim, e acho bem importante isso tudo que a Paula falou, né? Você tem que trazer essa questão mesmo da sua discussão. Acho que a Dani anotou aí, claro, mas está gravado aí, mas eu acho bem importante essa questão, o que uma resposta pode trazer né, numa avaliação como vocês fizeram, só que ela não é tão pura assim, como que você vai interpretar esse dado, que ela pode ser realmente inversa, né? É isso. E pode ser até importante, porque, na verdade, a gente aprende com o erro, e o sistema dinâmico vai falar isso, né? A gente não acerta tudo. O erro que vai trazer, né, desde que o erro não coloque a gente no buraco, né? Mas assim, esse erro, ele vai fazendo da gente a gente aprimorar, melhorar. Então, isso, eu acho que assim, o diálogo que você pode fazer no seu trabalho ainda para melhorar, eu diria assim, claro, ele está assim, encaixotadinho, arrumadinho, né? Ele é um texto curto, eu não sei, eu penso que valeria a pena ainda investir num momento, eu fiquei pensando se ia ser na metodologia, mas a metodologia está muito específica para a avaliação que vocês fizeram, né? Um momento que pudesse falar um pouco desse papel desse professor, nessa relação mesmo, organismo, ambiente, tarefa. Porque você mesmo, né, vocês estavam aí discutindo, né, eu não sei muito bem, mas a gente tem duas escolas em contextos diferentes, certo? Não é só o professor, a escola é totalmente diferente, o ambiente é diferente, ela nem sabe, e aí tem a questão, claro, mental, né? Quer dizer, porque esse como fazer, assim, se o próprio professor de educação física que faz formação já tem muitas dificuldades, imagina uma professora que não teve isso. E outra, e mais, esse professor não tem isso nem no corpo dela. Se ela tivesse ainda experiência no corpo, de ter feito atividades, eu acho que talvez pudesse ainda ajudar bastante. Mas se não tiver essa história, não vai atingir, não vai nem entender. E a gente vai realmente trabalhar com as crianças, né, num controle mesmo, um controle total, de querer, né, não deixar, não permitir a criança de brincar, de ser criança, né? Vai querer ensinar como se fosse um adulto, porque assim, eu não estou dizendo que ela fez isso, mas eu estou dizendo que normalmente é isso, porque você quer disciplinar, você não quer educar. Então, da minha fala, assim, eu acho assim que seria bem interessante, porque você poderia usar, assim, eu acho que você poderia descortinar, romper um pouco esse estigma, né, de que a gente cria uma... Eu acho que também outra coisa que pode ajudar bastante são o uso das palavras, né?
a gente que realmente, nessa linguagem, a gente usa muitos conceitos, muitas palavras, eu fico sempre discutindo isso, né, que nem a gente não vai testar as crianças, a gente vai avaliar as crianças. Eu acho que você vem escrevendo isso, algumas vezes você fala teste, porque é o teste, mas você está fazendo uma avaliação, certo? Então, assim, eu sugiro, assim, que você faça um pente fino. Eu tenho algumas palavras aqui, até que eu fui anotando, de que você podia melhorar o texto, até posso passar para você, não preciso nem, mas assim, não preciso te falar agora, mas eu acho que um dos pontos relevantes para o seu trabalho é esse, e valorizar essa professora no sentido, assim, de que, realmente, ela, até que, vamos dizer assim, se ela não tem essa, vamos dizer assim, essa formação, e, pelo visto, nem em pedagogia, porque talvez a pedagogia ela te conhecesse um pouco mais, ela ainda conseguiu, né, pelos resultados ainda, né, ela consegue ainda, porque essas crianças, como é um outro item que vocês ainda não revelaram, é o que essas crianças fazem fora da escola, né, então também isso ajudaria a gente a entender um pouco mais esse ambiente, né, que elas, né, o ambiente, a gente ia entender um pouco mais as crianças no sentido da experiência delas com o movimento, com outras que pode ter alterado também, sei lá, penso que muito pode ter modificado o resultado, né, Agora, eu vou voltar de novo para a câmera, né, para você, né, o que você pensa, assim, que você acha que você, porque quando você fala das suas, o que você pensa da sua atuação, assim, porque você não traz, né, nenhuma referência exata das suas aulas. O que você, nesse sentido aqui do que eu falei, eu só estou dando um exemplo desse aqui, mas poderia ser muitos outros. Você podia falar do Lá, eu podia falar de um monte de outras referências. Eu estou trazendo esse porque o Ferraz é um professor, ele é da educação física infantil e ele tem esse foco também no desenvolvimento, né? Eu acho, assim, Ara, eu acho que no meu trabalho talvez fosse importante eu aprofundar, por exemplo, nessa questão de que a aula ela tenta conceber a criança como um todo, né? E a partir disso, com os conhecimentos que a gente tem sobre a educação física, e aí eu não consegui colocar isso dentro do trabalho, porque o trabalho ele era muito específico ao desenvolvimento motor, era colocar que, por exemplo, a criança, ela tem os saberes dela e que como ela aprende isso, né? Como que eu vou conseguir ensinar para ela a habilidade motora, respeitando o saber que a criança tem. Então, tipo, aí eu uso o argumento, as aulas elas tiveram a ludicidade, tudo. Mas eu acho que eu não conseguiria colocar, não consegui colocar, mas poderia tentar refletir sobre isso, sei lá, dar exemplos das atividades, de como as aulas foram conduzidas, e aí tentar usar a literatura para justificar a escolha desses objetivos, dessas atividades, e aí também pensando no que você falou do organismo do ambiente da tarefa, tentar também explorar, por exemplo, os ambientes, se eles eram distintos entre uma escola e outra, então estrutura física mesmo, disso que eu acho que eu não fiz no texto, e também olhar para a formação do pedagogo, eu tentei colher através dessa entrevista que eu fiz, mas olhar para a formação do professor de educação física, né? O que ele aprende durante a graduação, que vai possibilitar ele a trabalhar com os alunos da educação infantil ou qualquer nível da educação. Eu não sei se é isso que você acha que eu deveria pôr no trabalho, mas é não, isso. eu só estou querendo ajudar você a melhorar essa discussão sua qualitativa, né? Eu acho que quando chegar na discussão qualitativa, você pode revelar coisas pela sua experiência na aula. Eu acho que você não tem que fazer outro trabalho, não é isso que eu estou pedindo. Eu só estou pedindo para você porque você tem esse seu tema, o papel do professor. Se a gente ficar sempre colocando o foco só na criança, mas né, quer dizer, a gente está colocando no professor especialista, mas de fato descortinar um pouco, né, dos resultados a partir, né, dessa interação que eu acho que é bem importante, organismo ambiente tarefa, é uma possibilidade, mas
Eu queria lembrei agora de uma coisa, assim, já que a gente falou da entrevista, você tem uma... Eu não sei onde que está o texto aqui, mas você tem uma página, você está falando dessa entrevista, deixa eu ver se eu acho ela aqui, mas é que você fala de psicomotricidade. Você entrou com a psicomotricidade, assim, acho que foi no texto, né? Eu não estou muito bem, mas eu lembrei agora, eu queria falar. Bom, primeiro eu acho que você tem que... A psicomotricidade, o que ela é? Psicomotricidade. Eu vou só, enquanto isso, procurar aqui. Ah, você quer que eu fale? Yara? Porque você Ah, coloca a sim. psicomotricidade como uma coisa assim, para informação, é uma informação que já é dada, né? Vamos dizer assim, tá aqui, ó. Então, Página 32. Olha só, você escreveu só para te lembrar, ó, você fala assim, ó, nesse caso, podemos identificar que a psicomotricidade é a protagonista desse momento em que se deveria trabalhar o movimento e os conteúdos específicos da cultura corporal de movimento. Aí eu não entendi. Você começa a falar assim, ó, neste sentido, ao analisar as respostas obtidas pela entrevista, é possível constatar que elas indicaram uma tendência de se trabalhar nos momentos externos da sala de aula, atividades que puderam aprimorar os conteúdos que estão sendo desenvolvidos na própria sala. Você estava fazendo uma interpretação da entrevista, né? sim. Aí você começa. Nesse sentido, aconteceriam os estímulos junto aos alunos através de brincadeiras, em que elas deveriam, de forma indireta, internalizar outros conhecimentos, cor, forma, letra, números, lateralidade. Nesse caso, podemos identificar... De onde você tirou isso? Podemos identificar... Ela falou de psicomotricidade? Não, durante a entrevista eu falei para ela que isso que ela estava fazendo era algo ligado à psicomotricidade. Aí ela acaba falando, é isso. E aí, de novo, aquele lance de que eu estava meio que respondendo por ela, né? Ixi. Mas, então, é porque ela não desenrolava, Yara. Ela estava Tá, muito tímida. E então aí, você acha... Tá. não, e aí, só para contextualizar, esse lance da psicomotricidade, a gente tenta, na aula de educação física, não se apoiar única e exclusivamente nessa abordagem, que é uma abordagem que vai tentar fazer os alunos, né, como eu cito no texto, internalizar os outros conhecimentos, que são os conhecimentos cognitivos. E aí não é fazendo juízo de valor, né, de que está errado a criança aprender cor, letra, número, forma durante a aula de educação física. É mais para explicitar o que ela fazia na aula dela. E como ela mesma fala, a gente utiliza para isso, tá? Não, tudo bem, porque eu já ia falar para você, olha, se essa psicomotricidade, né, entrou, bom, eu acho que até podia resolver de outro jeito, mas vocês pensam aí, tá? Que ela é uma informação. Não, porque se você for pensar, você teria que pôr uma nota de rodapé, explicar o que é, porque assim, não é uma informação dada, né? Muita gente não sabe o que é psicomotricidade, de onde vem, ela é igual aí, né, da cultura corporal de movimento, que você está aqui. É só isso, porque me parece que é uma informação... Bem, Parece que o leitor, eu acho que eu estou entendendo o que você está querendo dizer, que o leitor, todos os leitores vão saber o que é psicomotricidade. Na verdade, não é isso, né? Não é só isso, é porque se você está com, veja só, você está com, sei lá, uma abordagem, e você traz outra para as suas ações, né, na escola, aí você traz mais outra, então, assim, né, eu não sei, assim, pode ser um resultado que ela falou, mas se você está aqui assumindo desse jeito, ó, nesse caso, podemos identificar que a psicomotricidade é a protagonista desse momento, então, falei, bom, deve ter uma força aqui, será que, então, é isso que ela faz? Ela teve essa formação? Será que é isso? Fiquei em dúvida, mas tudo bem. Não adianta eu ficar agora questionando isso, porque isso não é o mais importante. Só surgiu, né? Para a gente ter um pouco mais de informações, uma vez também que você não viu, né, o trabalho dela. Né? São suposições, né? São coisas que a gente... Então, assim, claro, você levantou dados, né? Que faz a gente pensar coisas, mas a gente precisa entender um pouco mais, então, essas três coisas que você está relacionando aí, né? Então, só para você pensar isso aí. Como que vocês podem realmente... Acho que a Paula tem bastante informação sobre isso, eu acho que não tem nem que
Então, assim, e finalmente, assim, eu acho que é um outro ponto, né, que você, acho que, bom, já veio anunciando a edição das suas considerações todas, né, o que, que você realmente pensa, tá, a partir disso, né, uma pergunta, então, para você, pensa em efetivar a partir disso, em relação ao seu ambiente de trabalho, ao ambiente de trabalho dessa professora, em que essas crianças estão inseridas com esse Eu queria saber assim, um pouco mais o que, que você, enquanto agora, né, pesquisador, professor, conseguiria realmente, né, você tem aí o produto para fazer, fiquei até perguntando como que você vai interagir com essas pessoas, né, levando esses resultados, né, porque você vai chegar lá com esses gráficos aí, esse gráfico aí que você, né, como é que você vai levar isso? Fiquei curiosa para saber como é que você faz a devolutiva para eles, no sentido assim de, né, de mediar uma conversa que poderá, né, mostrar muito a importância do papel do professor especialista. Sim. Então, Yara, até eu lembro que nas aulas foi a orientação, né, dos professores que depois da pesquisa pronta é interessante a gente dar uma devolutiva para a escola em que a gente aplicou o trabalho. E aí eu acho que o meu estudo, como encontrou o mesmo resultado que alguns outros estudos que se propuseram o mesmo, eu acho que seria importante eu levar isso para, por exemplo, secretarias de educação ou para a própria rede de ensino ali, no caso, a quem eu vou ter acesso, a diretora da escola, a professora, e falar, ó, gente, nesse recorte que houve, os alunos do grupo X lá, eles tiveram um desenvolvimento motor melhor. E aí eu acho que se torna relevante o trabalho à medida que as secretarias de educação entendam que o professor está fazendo um papel diferente, o professor de educação física está tendo está conseguindo fazer um desenvolvimento diferente nas crianças, e a partir disso ele resolva mudar, contratar o professor, né? E aí, tipo, aí vai abrir mais mercado de trabalho para a gente. E aí, quanto a explicar os gráficos, né? Porque é uma coisa muito técnica, eu acho que tem que ser uma coisa. Eu não posso chegar lá e falar que só o resultado apontou que os alunos tais foram melhores e os seus não, mas eu acho que eu tenho que mostrar no papel, mas ser assim, ser claro que foi um recorte, que ele tá condizendo, né, condizente com outros recortes que fizeram, e assim, explicar de maneira simples e buscar que eles se mexam nesse sentido, de contratar um professor especialista, de reconhecer melhor o professor especialista, enfim, acho que seria isso. Ok. Ok. Então, só mais uma perguntinha, assim. Você falou que seu trabalho mostra, né, ressalta alguns outros estudos já apontaram. O que tem de novo no seu trabalho? O que é novidade? O que foi novidade no seu estudo? Eu acho No que todo, não precisa só no falar só todo, da avaliação dos... o que seu estudo realmente é relevante para o nosso curso de mestrado profissional? eu acho que não tem no resultado, o meu produto do meu trabalho não vai ser relevante pro mestrado profissional. Eu acho que está mais relevante para a carreira docente dos professores, que aí no caso que não, então, mas é assim, pensando no programa, aí eu vou pensar em quem não está no programa, né? O professor que não tem espaço para trabalhar e que poderia ter mais um espaço para trabalhar, que é o espaço da educação infantil. E aí não é eliminando a importância do programa para o meu estudo. Eu acho que o programa foi importante para mim, para me formar como professor. E não, e talvez, e ele foi importante para o estudo, porque ele abriu as portas para que eu fizesse o estudo, certo? Mas o programa, ele foi importante para mim, porque eu melhorei muito enquanto professor. Eu tive acesso a informações que eu não tinha, e aí nem tão por causa das aulas, mas por causa da troca de experiência com os outros professores, com os meus outros colegas de sala. E aí, quando a gente tinha as mediações
das aulas, a sua aula, a aula do professor Flávio, os professores do Polo, né, o Glauco, Osmar, a Dani, tudo que eu aprendi tá modificando a minha docência constantemente. Por quê? Eu comecei a rever muita coisa que eu fazia e que não era o ideal. Por exemplo, eu ia fazer um jogo, eu separava menino de menina em determinado momento. E aí, tipo, a reflexão com as aulas do Osmar me levaram a entender que não necessariamente eu tinha que separar. Aliás, eu não deveria separar, porque na sociedade a gente não se separa, homem e mulher. E aí eu comecei a entender que eu deveria construir nas crianças, nos meninos, através das aulas, esse respeito durante o jogo, durante a atividade, e aí o respeito com o corpo do outro, e aí para que ele não machucasse o amigo, enfim. E aí quando eu penso, por exemplo, trazendo a disciplina de dança também, que foi muito importante, eu vejo que quando eu for trabalhar com os alunos, porque agora eu estou dando aula no ensino fundamental, e provavelmente eu vou ter que ministrar, e eu vou trabalhar o conteúdo da dança, eu já tenho um repertório muito maior, né? E também eu acho que eu entendo que a dança agora, ela é algo diferente, ela não é algo mecanicista, que eu vou ensaiar a criança, e aí, tipo, amplia muito o repertório nesse sentido, né? E tudo, os encontros que a gente teve, a experiência que eu tive de entrar num grupo de estudo e aprofundar um determinado tipo de conhecimento, que é esse do desenvolvimento motor. Também a oportunidade de estar participando de eventos, de congressos, né? A gente foi para São Paulo, teve o que a UFSCar fez, no final do ano provavelmente eu vou participar de mais um. Tudo isso e são coisas que eu não tinha enquanto professor, né? Agora eu acho que ampliou nesse sentido. Acho que é isso. Muito bom. Eu acho que é isso, Estevam. Acho que você vai ter um tempo aí de entender um pouco mais quanto o seu estudo realmente pode revelar também essa importância dele ter acontecido, você ter vislumbrado tantas coisas, né, nesse curso, e que isso possa ser também, vamos dizer assim, compartilhado lá no seu ambiente escolar, seja na educação infantil ou em outro ensino, mas que você consiga realmente compartilhar isso com seus colegas, porque essa também é uma das propostas, né, da realização desse outro trabalho que a gente está chamando de produto. Mas não só por isso, mas eu acho que tudo isso que você fez, eu acho que já está trazendo grandes assim, benfeitorias para o ambiente que você está e para todo mundo, para a gente também que está aprendendo. Então, eu também agradeço, tá, Estevam, de ter olhado para esse outro universo que eu já passei, vamos dizer assim, e eu também acho que tem bastante coisa interessante também, que eu acho que a gente precisa compreender. Eu acho que tem estudos bem interessantes que revelam coisas, que descortinam coisas que a gente se surpreende, né? Que são surpreendentes, né? Sim. Então é isso que você precisa, né, mostrar um pouco mais. Só isso que eu estou te pedindo, agradeço, tá? Pela oportunidade, tá bom? Eu que agradeço. Desejo sorte, que Obrigado. você continue com esse pique total aí, tá bom? E estamos aí para qualquer coisa, tá bom? Tá bom, obrigado. Obrigada, Obrigado. obrigada, Dani. Obrigada, Yara. Eu vou encerrar a gravação antes de qualquer coisa,